Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a volta das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, grupo marxista que se originou ali na Colômbia durante a Guerra Fria e que tinha dado uma trégua ao Estado colombiano, mas agora prometeu voltar à sua guerrilha, os grupos armados aí. Quer saber quem são as Farc e quais as consequências desse ato? Quer saber também muito mais, né, sobre geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado, então ó, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom galera, é o seguinte, ó, pra quem não sabe, né, as Farc, elas surgiram num contexto completamente diferente do nosso. Aliás, analisar o surgimento das Farc, pegando a realidade atual, é um grave erro que os historiadores comentam, tal do anacronismo, né? O que a gente tem que pensar? Que a Colômbia, durante a Guerra Fria, era um país, assim como vários outros da América Latina, que estavam divididos entre o movimento mais de direita e guerrilhas de esquerda. Dentre essas guerrilhas de esquerda, que queriam literalmente a instalação do socialismo, do marxismo na América Latina, estava um grupo chamado de Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. O governo colombiano, desesperado com essa guerrilha que estava crescendo muito, pediu auxílio, sabe de quem? Deles, né? O tio Sam, os famosos norte-americanos. E aí os norte-americanos foram lá e falaram: Colômbia, beleza, te ajudo a combater a existência das Farc, desse grupo marxista, que quer tornar a Colômbia um país socialista, desde que, Colômbia, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que deixar eu colocar bases militares aí no seu território. A Colômbia falou: beleza, se você ajudar a gente, tamo junto aí. E literalmente foi isso que aconteceu. Aliás, até fazendo um parênteses na nossa breve história, se a gente for pensar até hoje, o país que é a maior parceiragem, o maior parceiro geopolítico norte-americano na América Latina, é justamente a Colômbia, fruto dessa interferência norte-americana no território colombiano para combater as Farc. E outros movimentos também, né, os cartéis de droga e por aí vai. Ou seja, os norte-americanos, claro, eles têm interesses próprios na América Latina, para eles é super importante ter uma base militar, como por exemplo na Colômbia, beleza? Fecha parênteses. E aí, esse grupo chamado de Farc começou a ser perseguido. E quando eles começaram a ser perseguidos pelo governo e também por esses militares americanos, eles acabaram fugindo para a floresta amazônica colombiana. Só que na floresta amazônica colombiana, as Farc elas encontraram outro grupo que já comandava aquela região, que eram os cartéis, os famosíssimos cartéis de droga, né, de Cali, Medellín, etc. E esses cartéis, eles começaram a literalmente rivalizar com as Farc, por domínio de território mesmo, tá? A formação de milícias, literalmente são milícias, grupos armados que formam um estado paralelo na Colômbia. E aí a gente tem o governo colombiano, a Colômbia como um todo, dividida literalmente em 3 grandes territórios. O território controlado pelos cartéis, geralmente um movimento de extrema direita, o governo colombiano aliado aos norte-americanos e as Farc, esse grupo marxista. Lembrando que as Farc, elas também começaram a participar do tráfico de drogas e praticar alguns atentados terroristas, como sequestros, ataques ao governo, etc., para tentar tomar o poder. Aquelas Farc que surgiram durante a Guerra Fria, cada vez mais foram perdendo seu valor. Se a gente pegar, por exemplo, as Farc dos anos 2000, falar que assim, nossa, como eles pensavam na instalação do socialismo, é meio falácia, é papo furado. As Farc cada vez mais perderam aquele conceito que eles tinham revolucionário e passaram a ser um grupo, literalmente uma milícia, que formou um estado paralelo e que tinha ali como principal fonte de renda atentados e literalmente o tráfico de drogas. Beleza? Fato é que foi evoluindo e as Farc chegaram aqui, pós anos 2010. O governo colombiano, eu tenho grande parte do território e eu estou disposto a fazer um acordo de paz com vocês. Vamos fazer? Ô Colômbia, seguinte, se vocês derem a paz pra gente, Farc, ó, todos os crimes que eu cometi, anistia, perdão. Vocês perdoam e deixam a gente continuar existindo, pode ser? Se vocês derem o perdão pra gente, eu, Farc, entrego todas as minhas armas e ainda dou de volta para vocês os territórios que eu tinha combinado. A população colombiana não gostou muito dessa ideia, convenhamos, fazendo um paralelo aqui com a gente, é como se o PCC, o primeiro comando da capital, pedisse perdão para o estado de São Paulo, por exemplo, e, sei lá, anistia, ó, o Fernandinho Beiramar tá perdoado, todo mundo tá perdoado, e eu abro mão do estado paralelo que eu formei aqui no estado de São Paulo. Só que imagina isso em larguíssima escala. É mais ou menos o que aconteceu com as Farc, a população não comprou muito essa ideia. Mas as Farc abriram mão do seu território. As Farc, para vocês terem uma noção, ela até voltou um pouco mais com aquela questão política. A Farc ela se tornou um partido político, que não concorreu nas eleições colombianas, porque, claro, o apoio popular deles ainda é muito pequenininho, né, por todo o histórico que eles têm. Mas é um partido político, que tem aquela vertente marxista, esquerdista, enfim, mais revolucionária. Beleza.
Só que o governo colombiano, isso foi recentemente, né? O ex-número 2 das Farc, ele falou, deu uma declaração bombástica. A gente cancelou o nosso acordo com o governo colombiano. Nós vamos voltar a ser um grupo armado, uma milícia armada que vai lutar pelo controle do Estado colombiano. Por quê? Porque segundo esse grupo armado, as Farc, né, o governo colombiano não respeitou o acordo de paz, não respeitou a anistia. Eles entregaram as armas, eles entregaram o território, segundo as Farc, mas o governo colombiano não respeitou o acordo de paz. Então as Farc voltaram. E olha que perigo. O governo colombiano, ele acabou de anunciar que a principal parte, né, que a milícia, onde que as Farc elas se aglutinam, que elas se organizam, é justamente na Venezuela, o país vizinho da Colômbia. Galera, olha que curioso, né? Olha que interessante. Quem está comandando a Venezuela hoje é o Nicolás Maduro, principal opositor dos Estados Unidos. A Colômbia alegar que tem Farc na Venezuela justificaria uma possível intervenção colombiana e também norte-americana em território venezuelano. O Maduro já mandou o recado, ô Colômbia, nem vem se engraçar por aqui, que aqui não tem Farc e mesmo se tiver, a gente não deixa vocês interferirem no nosso território. Isso já foi motivo, galera, de conflitos severos nos anos 2000, a Colômbia interferindo, né, em território venezuelano, e pode ser esse o pretexto que a Colômbia, que estava utilizando, né, que os Estados Unidos estava querendo para conseguir fazer uma possível intervenção. Ou seja, nos próximos dias, com as manifestações das Farc aumentando e a Colômbia manifestando maior interesse em interferir na Venezuela, é bem provável que esse caso venha mais à tona e a gente possa ver uma possível interferência norte-americana ali no território venezuelano. Deu para entender, galera, todo esse contexto, formação das Farc, quem são as Farc e o que representou o acordo de paz com o governo colombiano e a ruptura desse acordo agora? Então, se vocês entenderam, né, e curtiram, já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião sobre o assunto e também deixa seu like. É isso aí, galera, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!